Na aula de hoje, meus amigos, nós iremos fazer uma bateria de exercícios que envolve o entendimento da definição de ácidos na visão do químico Arrhenius. Quando Arrhenius traz a sua definição de ácidos e bases na sua teoria, ele caracteriza os ácidos como sendo substâncias ou agentes químicos que, na presença da água, sofrem um processo denominado ionização, onde você gera um cátion, que é o H+, ou seja, hidrogênio positivo. Então, para efeito de função ácido, na visão de Arrhenius, existe uma necessidade da presença de um solvente e ainda mais, esse solvente tem que ser a água. Essa foi a concepção de Arrhenius. Ácidos são substâncias que, na presença da água, sofrem um processo denominado ionização, gerando um cátion H+. O que é que nós iremos fazer hoje? Nós iremos fazer as atividades no tocante a entendimento de nomenclatura, força, grau de ionização, etc. Vamos lá. Primeiro exercício que eu trouxe para você, está começando a aparecer aqui na tela. Eu pedi para que você fizesse a nomenclatura dos hidrácidos. Primeira coisa para relembrar, o que seria hidrácido? Hidrácidos seriam os ácidos que não possuem oxigênio. Hidrácidos são ácidos com a ausência de oxigênio. Não existe oxigênio nesta molécula. Então, essa nomenclatura ela é feita de que forma? Você vai pegar o nome do elemento e acrescentar à sua frente a terminologia hídrico. A nomenclatura dos hidrácidos, portanto, necessita de uma técnica muito simples. Pega o nome do ácido e acrescenta à frente dele hídrico. Por exemplo, aqui, HCN, nós estamos diante de um ácido que ele é fatal. Tá? A inalação desse ácido culmina, inclusive, com a morte daqueles que o fizerem. Esse HCN é o ácido cianídrico. Ah, já ouvi falar da família dos cianetos, né? Sim, são venenos, são. Ácido cianídrico. HBr, o que é BR? BR é bromo. Então, quem seria o ácido HBr? Ácido bromídrico. Ah, muito fácil, os hidrácidos, facílimo. Bromídrico. HF, F é flúor. Flúor mais hídrico, esse aqui é o ácido fluorídrico. HCl, o que é o CL? CL é o cloro, ácido clorídrico. HI, o que é o I? I é iodo, ácido iodídrico. H2S, cuidado com o S. O S é o enxofre. Só que ninguém usa enxofídrico, enxofuroso, enxofúrico. A gente utiliza para os compostos oriundos da utilização de enxofre a terminologia SUF. Por isso que você tem sulfato, sulfeto, sulfito, sulfídrico, sulfúrico, sulfuroso, tá? Então, utilize SUF. Então, esse moço aqui, como ele é um hidrácido, vai ter que acrescentar hídrico. SUF mais hídrico, esse é o ácido sulfídrico. Só a título de curiosidade. Nós, seres humanos, produzimos ácido no nosso organismo, que é um hidrácido, tá? Qual é o hidrácido que nós produzimos, Max? Nós produzimos o ácido clorídrico no nosso organismo, visando o quê? Auxiliar na nossa digestão. Só que quando a gente produz o ácido clorídrico em excesso, nós temos reações como azia, como queimação estomacal. Por quê? Porque o nosso pH está muito abaixo do que deveria estar. Porque quanto mais baixo essa definição de potencial hidrogeniônico aqui, esse camaradinho indica a acidez, quando o pH está baixo, significa que você está com substância ácida. Eu acabei de tomar um café aqui. O que é que significa isso? Eu, ao ingerir café, eu estou ingerindo uma substância que o seu pH é baixo. O café tem características ácidas. E o último lá, eu repeti, infelizmente eu não percebi isso, o HF de novo. Tá? Eu já tinha feito o HF aqui, mas não vai ser por isso que eu vou deixar em branco. Ácido fluorídrico. Pronto. Então, falou hidrácido, não tem oxigênio. Nomenclatura, acrescenta hídrico. Tudo bem? Vamos lá. Questão de número 2, indique a nomenclatura dos oxiácidos. Os oxiácidos são os ácidos com presença do oxigênio. Existe um grupo de ácidos que eu reputo
como um grupo muito importante, eu vou colocar ele aqui do lado, porque ele facilita muito a sua visualização dos nomes. A regra é quando a gente trabalhar, utilizar o NOx. Porém, você pode ganhar tempo conhecendo esse grupo. Usar o NOx, a gente vai verificar lá o NOx do mais 7 até o mais 1, né? De acordo com cada NOx do elemento central da molécula, você já sabe o nome do composto. Porém, existe um grupo de ácidos aqui que a gente tem, que todos eles terminam em ico. É isso aqui que eu vou colocar aqui para você ver, tá? Esses ácidos aqui são muito importantes. E aí eles ajudam muito a gente, ó. Vanks, o que é que a gente está colocando aqui? Eu coloquei aqui alguns ácidos que têm a presença específica de uma terminologia, que é a terminologia ICO. É o ICO do enxofre, do fósforo, do carbono, do nitrogênio e do cloro. Todos esses aqui terminam em ICO, porque você tem nos oxiácidos as nomenclaturas assim, ó. Per-ICO, ICO, oso, hipooso. Eu tenho essa variação aqui. E aí, o que é que eu estou dando sugestão para você? Todos eles a gente consegue, conforme que a gente já teve a oportunidade de estudar, através do NOx. Mas você poderia memorizar com esse grupo que é aqui do lado, facilita muito a sua vida. Por exemplo, olha, H2SO4, isso aqui é o ácido sulfúrico. H3PO4 é o ácido fosfórico. Ah, entendi. Todo mundo aqui termina em ico. Sim. Carbono, ácido carbônico. Com nitrogênio, ácido nítrico. E o HCl3, ácido clórico. Você pode explicar por que você destacou esses ácidos aqui que terminam em ico? Muito simples. Quando a gente tira um oxigênio da molécula, o ácido passa a ser chamado de oso. Por exemplo, H2SO4 não é ácido sulfúrico? É. Tire um oxigênio. H2SO3 vai ficar como? Sulfuroso. Se você tirar 2 oxigênios, fica hipossulfuroso. Ah, entendi. Você quer que a gente aprenda o ICO, porque sabendo o ICO a gente varia os outros. Exatamente. Quer um exemplo? H3PO4 não é fosfórico? Tire um oxigênio. H3PO3 seria quem? Fosforoso. H3PO2, hipofosforoso. HNO3 é ácido nítrico. Tirou um oxigênio, nitroso. Só que eu vi aqui, Van, que você colocou um trem aqui, per-ico. Isso aqui é quando ao invés de você tirar um oxigênio, você coloca. Por exemplo, HClO3 é clórico. HClO4 vai ser perclórico. Ah, entendi. O ico é a sua base. Isso. Tirando um oxigênio, eu coloco oso. Tirando 2 oxigênios, hipooso. Acrescentando oxigênio, eu coloco per-ico. Então vamos lá. H2CO3, ó, tá aqui. Faz parte do grupo do quê? Dos conhecidos ali, dos mais. Esse é o ácido carbônico. HNO3, ácido nítrico. Agora vamos começar a fazer as variações. Ó. HNO2. Se o HNO3 é o nítrico, o HNO2 vai ser o nitroso. Muito bem. H2SO4. Está lá no grupo daqueles que são importantes para nós. Ele é o sulfúrico. H2SO3, se você tirar um, vai ser o quê? Sulfuroso. Ah, que legal. H3PO4, está lá no grupo dos 5 lá que a gente disse que é importante. Fosfórico. Ó, H2, raciocina comigo. HClO3 é o quê? HClO3 é clórico. O ClO2 vai ser o quê? Cloroso. Então aqui, ó, já mato 2 aqui, ó. HClO3, clórico. Tirei um oxigênio, HClO2, cloroso. HClO4, eu aumentei um oxigênio. Em vez de ser clórico, vai ser perclórico. E o último, H2SO2. Vamos lá no principal. Quem é o H2SO4? Vamos, H2SO4 é sulfúrico. H2SO3, sulfuroso. E quando você tirar 2, H2SO2 vai ficar como? Hipossulfuroso. Pronto. Os hidrácidos, é só colocar hídrico.
Os oxiácidos, você coloca iso, oso, hipooso e perico. Isso aqui a gente faz pelo NOx. Porém, se você aprendeu esses 5 aqui, você trabalha com a variação deles, tá bom? Existe também uma classificação importante dos ácidos quanto à força. Nós temos 2 grupos de ácidos, que são os hidrácidos e os oxiácidos. Eu vou colocar aqui o resumo para você lembrar. Ó, isso aqui eu sei que você já aprendeu, mas é preciso você lembrar. Ó, qual é o comportamento para a gente verificar a força dos hidrácidos? Os ácidos podem ser fortes, podem ser moderados e podem ser fracos. Quem são os hidrácidos fortes? Apenas 3. HCl, HBr e HI. Clorídrico, bromídrico e iodídrico. Moderado, no meio do caminho, nem é forte nem fraca, termo médio, HF. Fluorídrico. E os demais, Vanks? Tudo fraco. Então essa é a regrinha dos hidrácidos. Ah, eu me lembrei. Quais são os hidrácidos fortes? HCl, HBr, HI. Moderado, só tem um, HF. E fraco, o resto. Qualquer outro é fraco. E dos oxiácidos? Nos oxiácidos, amigos, você vai fazer uma conta. Ó, você vai pegar o número de oxigênios menos o número de hidrogênios. Ó, número de oxigênios menos o número de hidrogênio. Se der a resposta 2 ou mais, você está diante de um oxiácido forte. Se a resposta der 1, você está diante de um oxiácido moderado. E se a resposta der 0, é porque esse oxiácido é fraco. Então vamos lá. Lá começa com HNO3. Já treina também a nomenclatura? HNO3 é o nítrico. O que você vai fazer aqui? É um oxiácido. Aqui você tem quanto? Tem 3 oxigênios e tem 1 oxigênio, hidrogênio. 3 oxigênios e 1 hidrogênio. 3 menos 1, 2. Ele é o quê? Forte. HNO2, 2, é o nitroso aqui, tá, moçada? O HNO3 é nítrico, esse aqui é nitroso. 2 menos quanto? Menos 1, vai dar 1. Ele é o quê? Vanks, esse é moderado. H2SO4, sulfúrico, 4, menos 2, 2. Ele é o quê? Ele é forte. É só olhar ali aquela nossa tabelinha do lado direito inferior. H2SO2. SO4 é sulfúrico, SO3 é sulfuroso, esse aqui é o hipossulfuroso. Como é que ele vai ficar? 2 menos 2. 2 menos 2 dá 0. Esse aqui é um oxiácido o quê? Fraco. Os 4 seguintes, eles estão no grupo dos hidrácidos, tá? HCl, HBr e HI. Esses 3 aqui eu falei agora há pouco para você que eles são o quê? Fortes. HCl, HBr e HI são os hidrácidos fortes. Quem é o moderado? O HF. Esse aqui é o único hidrácido moderado, só tem ele. E H2S, Vanks, eu não estou enxergando ele aqui. Se você não está enxergando, ele está no grupo dos demais. Então ele seria o quê? Fraco. Ele está no grupo dos demais, então ele seria um ácido fraco. Qual é a regrinha? HCl, HBr, HI, fortes. HF, moderado. Demais, fraco. Regra para os oxiácidos. Diminui oxigênio de hidrogênio. Se a resposta der 2 ou mais, ele é forte. Se der 1, ele é moderado. E se der 0, ele é fraco. Na questão de número 4, nós temos a seguinte situação. Uma solução aquosa de ácido sulfúrico. Isso aqui, sabe onde é que a gente encontra solução aquosa de ácido sulfúrico, pessoal? Dentro da bateria de automóvel. Nas baterias de automóvel, aquela bateria que a gente utiliza no carro de 12 volts, ela é uma solução aquosa de ácido sulfúrico. Uma solução aquosa de ácido sulfúrico é ácida devido à presença de quem? O que é que garante que um determinado composto ou uma entidade química é um ácido? Para arrênios, é presença de quem? Do hidrogênio. Do hidrogênio. Olha aqui, ó. H2SO4, ácido sulfúrico. Você coloca na presença da água, olha o que é que vai acontecer. Você vai quebrar essa molécula no processo de ionização. Você vai ficar assim, ó, 2H+, que tem 2 hidrogênios, SO4. Como você tem 2 cargas positivas, aqui você tem que zerar, isso aqui vai ficar como? Menos 2. Isso aqui é o seu cátion H+, que segundo Arrhenius é o que acontece com os ácidos, né? Produz um cátion
que é um íon positivo, no caso aqui o hidrogênio. Aqui nesse caso aqui ele liberou quantos hidrogênios? 2 hidrogênios. A gente chama isso de hidrogênios ionizáveis. Questão de número 5. As fórmulas dos ácidos hipocloroso, fosfórico, sulfuroso e nítrico estão aonde? Vamos lá. Hipocloroso. Vamos lembrar aqui, ó. Esse aqui é o clórico, não é? HClO3. HClO2 vai ser quem? Cloroso. HClO, hipocloroso. Pronto. Então eu anotei aqui só para você lembrar, mas eu não vou deixar aqui não. Eu vou só circular só o que eu preciso. Próximo quem é? Fosfórico. O fosfórico é tranquilo, porque é um daqueles 5 que a gente pediu para você memorizar. H3PO4. Sulfuroso, como é que você faz? Você pega a referência que é o H2SO4. Sulfúrico, tira um oxigênio, sulfuroso. Beleza. Nítrico, também faz parte daquele grupo grandão. HNO3 é o nítrico, HNO2 é o nitroso. Bom, então procure uma alternativa que você tenha HClO, H3PO4, H2SO3 e HNO3. Essa aqui seria a relação da questão de número 5. E você dando uma olhadinha aqui, a resposta seria qual? Van, que seria a letra E. Beleza. A questão de número 6. Segundo a teoria de Arrhenius, como é chamado o processo de formação de íons que ocorre quando um ácido é dissolvido em água? Vamos pegar um exemplo aqui, presta atenção. Vou pegar aqui o ácido clorídrico. Presença da água. Quebra a molécula por ionização. H+, Cl-. Ele gera esse íon aqui. Que íon é esse? É um cátion. Vamos, se aquele negativo é o quê? Isso aqui é um ânion. Íons positivos são cátions, negativos são ânions. Como é o nome desse processo? Os ácidos sofrem um processo denominado ionização. Já as bases, elas sofrem um processo chamado de dissociação. Neste caso, questão de número 6, a resposta certa seria a letra B de bola. Na questão número 7, ele diz, qual das alternativas a seguir indica somente hidrácidos? Amigos, o que são os hidrácidos? Eu estarei diante de hidrácidos quando eu tiver ácido sem a presença de quem? Hidrácidos são ácidos sem a presença do oxigênio. Se tiver oxigênio, não é hidrácido, é oxiácido. E eles começam sempre com quem? Com hidrogênio, tá? Então vamos pensar aqui. Letra A, HCl é hidrácido? Sim. H2SO4? Não. Isso aqui já matou a letra A. Ó. H2S é um hidrácido? Sim. CH3, CH2OH e HMNO4, nós estamos vendo a presença de oxigênio aqui, né? Ó. Tá vendo? Ó? Tá vendo bem aqui? Ó? CH3OH, aqui, ó. Tá aqui o H2SO3, já mata também. HI, HClO4, que mata também. Por eliminação seria quem, amigos? A letra E. HF é um hidrácido? Sim. Ácido fluorídrico. HCN é um hidrácido? Sim. Ácido cianídrico. H2S é um hidrácido? Sim. Sulfídrico. Vanx, sabe o que é que eu queria que você me explicasse? Por que você coloca um hidrogênio para o flúor e coloca 2 para o enxofre? Muito simples. Observe. Flúor é da família 7A. O enxofre da família 6A. Quem é da família 7 precisa de quantas ligações covalentes? Uma, porque ele precisa de um elétron. E o 6, família 6, de 2. Então, quem é da família 7 vai ter um hidrogênio para trabalhar numa ligação covalente. Quem é da família 6 vai ter 2. Por isso que você tem um aqui e aqui você tem 2 hidrogênios. Resposta à questão de número 7, amigos, seria a letra E. Questão de número 8. O ácido cianídrico é o gás de ação venenosa mais rápida que se conhece. Uma concentração de 0,3 mg por litro de ar é imediatamente mortal. É o gás usado nos estados americanos do norte que adotam a pena de morte por cama de gás. A sua fórmula estrutural é: quem é o ácido cianídrico, amigos? O ácido cianídrico, esse gás letal, é o HCN. A minha resposta seria a letra B. Questão de número 9 fala sobre grau de ionização. Você está lembrado que a gente mostrou para vocês aquela regrinha das forças? Quais são os hidrácidos fortes? HCl, HBr, HI. Quem são os hidrácidos moderados? Apenas o HF. E os demais são todos fracos.
Com relação aos oxiácidos, diminua o oxigênio de hidrogênio. Se a resposta der 2 ou mais, o ácido é forte. Se der 1, ele é moderado. Se der 0, ele é fraco. Na prática, isso é como a gente faz olhando para as moléculas, mas existe também a fórmula específica do grau de ionização, que é assim, ó, alfa é igual ao número de moléculas ionizadas, que isso aqui ele te fornece, se ele fornecer, tu vem por aqui, tá? Número de moléculas ionizadas dividido pelo total de moléculas que você possui. Número de moléculas ionizadas dividido pelo total de moléculas. É por aqui que a gente vai trabalhar. Quando você fizer isso, preste atenção que eu vou falar aqui. Se o resultado der acima de 50%, ele é forte. Entre 5 e 50, ele é moderado. E abaixo de 5, ele é fraco. Ah, entendi. Ó. Se o ácido, o alfa for maior ou igual a 50%, ele é forte. Sim. Se ele tiver entre 5 e 50, ele é moderado. E se esse alfa for menor do que 5%, ele é fraco. Como é que eu vou fazer isso? Pela fórmula. Então, tem duas maneiras de você visualizar, né, se ele é forte ou fraco. Vejamos aqui o que ele pediu para nós. Adiciona-se 300 moléculas de ácido clorídrico em água. Sabendo que 270 estarão ionizadas, podemos afirmar que seu grau de ionização é quanto? Bom, você vai fazer como? Quantas moléculas foram ionizadas? 270. De um total de quantas? De 300. O que você fazia aqui? Cancelo, cancelo. 27 dividido por 3 dá 9. Por 30 dá 0,9. Ah, entendi. Minha resposta é 0,9. Cuidado. A resposta é em porcentagem. O 0,9 significa quantos por cento? 90. Minha resposta seria a letra E. Essa estrutura aqui seria a estrutura de um ácido forte, fraco ou moderado? Forte. Questão de número 10. Adicionando-se 500 moléculas de um certo eletrólito na água, total de moléculas, 500. Teremos um grau de ionização 0,2. Quantas são as moléculas ionizadas? Bom, aqui eu vou ter que fazer da mesma forma da questão anterior. Alfa é igual ao número de moléculas ionizadas dividido pelo total de moléculas que você possui. Qual foi o grau de ionização que você recebeu? 0,2. Quantas moléculas ionizadas? Não sei. Vou chamar de X. Total de moléculas? 500. Passa esse 500 multiplicando, vai ficar 0,2 vezes 500. Que é a mesma coisa de 2 vezes 50. Isso aqui vai te dar quantas moléculas? 100 moléculas, a resposta seria a letra A. Teve um grau de ionização de 20%, né? 20% de 500, 100. Folhas de repolho roxo exibem cor intensa devido à presença de pigmentos. Processando-se algumas folhas num liquidificador com um pouco de água, você pega a passar no liquidificador folha de repolho roxo com água. E extrai-se um líquido de cor roxa que posteriormente passa por uma peneira, que nome utilizamos para o indicador descrito. Quando a gente fala em indicadores, eu já expliquei isso para você, mas eu vou relembrar. A gente utiliza alguns dispositivos que permitem a gente saber se nós estamos no laboratório trabalhando com alguma substância ácida ou básica. Não é necessário, portanto, você levar à boca, de você tocar. Basta que você visualize as colorações. Qual é o nome desse tipo de indicador que a gente obtém passando o repolho roxo no liquidificador? Esse tipo de processo tem um nome denominado fenolftaleína. Esta substância permite que quando você coloca algumas gotas dessa estrutura que você acabou de produzir aqui, que você extraiu da folha do repolho roxo, dependendo da cor que a substância ficar, ela não vai alterar a substância, ela vai indicar se é uma substância ácida ou básica. Então, folha de repolho roxo, fenolftaleína. Questão de número 12. Suco gástrico necessário à digestão contém ácido clorídrico. Opa, acabei de comentar contigo. O que isso aqui pode gerar uma produção excessiva no nosso organismo, Vanks? Isso aqui não é aula de biologia, isso aqui é uma aula de química.
Detalhes maiores a respeito desse funcionamento você vai ver com seus professores de biologia. Mas eu antecipo para você o seguinte, dentro da química, o que é que a gente analisa? Se eu começo a sentir dores estomacais, possivelmente queimações, possivelmente é o quê? Produção do ácido clorídrico em excesso. O que é que pode gerar isso? Temos dois caminhos, má alimentação ou estado emocional. O estado emocional também pode alterar o pH do seu estômago. Então, suco gástrico necessário à digestão contém ácido clorídrico, que em excesso pode provocar dor de estômago. Neutraliza esse ácido sem risco ingerindo o quê? Vamos relembrar da reação ensinada por Arrhenius, reação de neutralização. O que é que a gente aprendeu com relação à neutralização? Quando eu coloco um ácido para reagir com a base, as propriedades de um do outro são neutralizadas, porque você gera sal mais água. Quando você, por exemplo, está com acidez estomacal, quando você tem dor de estômago provocada pelo excesso de ácido clorídrico, você vai ter que combater isso aqui com quem? Com uma base. Vanks, deixa eu me lembrar, o que é que são as bases? São as estruturas que têm presença de quem? Da hidroxila. Então aqui diz assim, ó, você deve ingerir solução de ácido sulfúrico. Faça isso não, faça não que você vai morrer. Ó, uma solução de cloreto de sódio. Cloreto de sódio é sal de cozinha, também não resolve. Somente água, também não. Uma solução concentrada de ácido nítrico, que é o HNO3. Se você está com o excesso de ácido, você vai tomar mais ácido? Não. Suspensão de base fraca de hidróxido de alumínio. Aí sim. Quem combate um ácido, presença de hidrogênio, é a base, presença de hidroxila. A base anula as propriedades ácidas do HCl. É assim que funciona. HCl junto com uma base originará sal mais água. Questão número 13. Comente a respeito do medicamento cuja embalagem encontra-se a seguir. Alguém aqui já deve ter tomado isso aqui. Eu já tomei muito isso aqui quando era mais novo. Isso aqui chama-se hidróxido de magnésio, ou também conhecido no mercado como leite de magnésio. Então vamos lá. Primeira coisa. Comercialmente conhecido como leite de magnésio. Essa é a primeira coisa que eu podia enxergar. Leite de magnésio. Vanks, o leite de magnésia tem alguma coisa que você vai acrescentar? Claro que sim. Ele combate a acidez estomacal. O que é que você poderia também comentar a respeito desse nosso amigo leite de magnésio? A sua fórmula é MgOH2. Ela é uma base. Pronto, aqui já é o suficiente. Comercialmente conhecido como leite de magnésio, combate a acidez estomacal, a sua fórmula é MgOH2. E o nome, Vanks? Hidróxido. Então, vou colocar o nome aqui também, tá? O nome químico dele. Daí o PAC, hidróxido de magnésio. Essa base aqui é uma base pouco solúvel, tá? E é fraca. Ao contrário das demais, ela foge à regra das famílias, família 1A e 2A. Bem, diante desta sequência de exercícios, nós finalizamos essa bateria. Esperamos que você tenha compreendido, através dos exercícios, a utilização dos ácidos, a nomenclatura dos ácidos, a força dos ácidos e a reação de neutralização. Qualquer dúvida, eu estou aqui à sua disposição.